Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer mais uma vez por o início de escola bíblica na manhã deste domingo e por você que está assistindo, esta live e por você que também faz o seu pedido de oração. E depois que a gente vai repostar esta live, este vídeo, no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube que nós temos, também para podermos publicar esses assuntos dessa lição tão abençoada, Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 10, tá? A lição de número 10, ela fala sobre o tema Espírito, o âmago da vida humana. Lembramos a todos vocês que essa revista, é uma revista da CPAD, que tem o tema como Corpo, Alma e Espírito, e subtítulo A Restauração Integral do Ser Humano para chegar à estatura completa de Cristo. Tá? Essa é a lição do quarto trimestre desta editora, a CPAD, e nós estamos agora na lição de número 10, quase terminando a revista, e esse tema da lição de número 10, repetindo, é Espírito, o âmago da vida humana. Gostaríamos de dar início em oração na manhã deste dia, para nós darmos início nesta lição. Gostaria que minha esposa dirigisse em oração. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por este dia, por esta oportunidade, pelo fôlego de vida, de poder mais uma vez, Senhor, te adorar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Sim, papai. Suplicamos, Pai, que o Senhor fala conosco, que o nosso coração venha ser preparado para ouvir a Tua palavra, aprender e entender, Senhor, o caminho que nos leva à salvação, que nos leva ao céu. Por isso, Deus, fala conosco, nos orienta, cuida de nós, cuida de cada um de nós, Pai, os que vão assistir essa live, os que depois vão estar assistindo no gravado, que o Senhor possa, meu Deus, estar com cada um, abençoando as suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos dar início à lição de número 10. O texto áureo da lição diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que entende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 1. A verdade prática diz assim: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Nós temos alguns hinos sugeridos, tá? Antes de nós começarmos aqui a introdução, vamos fazer a leitura da Bíblia, ou leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, se você tem a sua Bíblia, se você quiser ler, acompanhar. Eclesiastes capítulo de número 12, versículo de número 7. Zacarias capítulo de número 12, versículo 1. João capítulo de número 4, versículo 24. Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, então vamos ler, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7, diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Zacarias, de capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim: pelo peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala ao Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. João, capítulo de número 4, versículo de número 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essas são as leituras de classe, tá? Quando nós vamos louvar ao Senhor, peço minha esposa para estar entoando, juntamente aqui, o hino
número 171 da harpa cristã. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levar. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos teus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém, graças a Deus, né? Nós éramos um pecador, né? Éramos pecadores e o Senhor Jesus nos resgatou. Que maravilha, né? Que Jesus nos resgatou, né? A introdução da lição diz assim, ó, já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição, estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação. Vamos, então, especificar aqui a respeito do espírito, entendendo que nós estamos falando sobre o espírito do homem, mais especificamente, e existe também o espírito de Deus, que não é o tema desse estudo, mas acredito que é interessante a gente estar abordando no decorrer, para que não haja uma confusão, né, em relação à palavra espírito, que já é um estudo mais aprofundado da teologia, que nem a pneumologia ou pneumatologia, né, alguns dos estudos que você encontra acerca do Espírito Santo. Mas como nós estamos falando do espírito do homem, o espírito humano, nós vamos entender as suas faculdades concernentes e inerentes ao ser humano, para passar a vocês a diferença daquilo que é a alma, que nós estudamos nas lições anteriores, tá? Que o espírito também, ele é uma parte imaterial representada pelo ser humano, que nós consideramos como uma divisão em três partes, que nós chamamos de tricotomia, corpo, alma e espírito. Alguns que acreditam que é a chamada dicotomia, todavia o espírito e a alma
estão praticamente juntos nessa definição de dicotomia. Mas nós preferimos utilizar a definição de tricotomia, corpo, alma e espírito, até mesmo para explicação para os irmãos, né? Então, aqui nesse comentário, nós vamos falar sobre o espírito. Gostaria que minha esposa já desse início aqui, né, no tópico 1, o sopro divino, a concessão do espírito. O fôlego da vida, feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra. O corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajunta-se, produza. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é parte imaterial, através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhando com a alma e inseparável dela. Amém. Esse estudo ele é um pouco complexo, porque existe na palavra de Deus uma passagem que diz que a palavra de Deus ela sabe discernir a divisão entre a alma e o espírito. Muito bem, mas aqui o autor próprio está falando que não há divisão entre espírito e alma. Talvez há uma discussão aí nesse meio, né, em relação à alma e espírito, como já nós falamos a respeito de dicotomia, tricotomia, mas não é a nossa finalidade aqui, né, debater sobre isso, né, mas na verdade procurar explicar acerca dessas faculdades do espírito, do homem, né, que ele traduzido no início da palavra de Deus como o sopro ou fôlego de vida que Deus deu. Assim, quando Deus ele fez Adão, ele soprou o fôlego de vida, aí o homem passa a ser alma vivente. Recapitulando, né, os demais seres não tiveram esta oportunidade que o homem teve. Assim como foi dito aqui, foi feito de forma diferenciada, eles foram feitos de forma diferenciada do ser humano. Quando Deus fala haja, a palavra haja, ele usava esse verbo para produzir algumas coisas, por exemplo, haja luz, né? Ajuntem-se, produza, Gênesis 1, né? Versículo 3 ao versículo 11, é assim que ele criou todas as coisas, plantas, ele criou os seres, ele criou os animais, as aves do céu, ele determinou com essas formas verbais. Agora, quando ele fez o homem, o ser humano, ele fez de maneira diferente, ele criou e formou. Né? Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 6, diz assim, ó, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, vamos iniciar daqui. O homem foi feito do pó da terra. Então, ele formou, o Senhor formou o homem do pó da terra. É como se fosse um boneco, né? Deus ele faz um boneco, uma comparação aqui, né? Um boneco de terra, né? Vamos dizer assim, de pó, o pó da terra. E aí ele sopra nas narinas desse boneco, ou desse ser humano, que ia tornar um ser humano, né? Ele sopra nos seus narizes o fôlego de vida. O que ele sopra
nos narizes, então, desse boneco, desse ser, ele sopra o espírito do homem. Então, a partir do momento, esse espírito do homem, ele entra nele, e aí o homem passa a ser alma vivente. Aí ele passa a ter os seus pensamentos, ele passa a ter as suas faculdades mentais, ele passa... Entende-se que quando Deus ele sopra nas narinas do homem esse fôlego de vida, ou nós interpretamos também como o espírito do homem, a partir desse momento, o homem passando a ser alma vivente, tendo sabedoria, conhecimento, vontade, todas as coisas que nós já aprendemos nas lições anteriores, isso significa que o homem ele passa de toda a cadeia de animais que foram criados, todos os demais seres que foram criados, aves e animais, ele passa a ser a coroa da criação de Deus. Por quê? Porque a criação e formação do homem é diferente, foi diferente de todos os demais seres. O ser humano ele passa a ter sabedoria, inteligência, conhecimento, ele passa a ter vontade, ele passa a ter desejos. O ser humano ele não produz as suas ações conforme os demais seres, os animais, que nós consideramos pelo instinto, né? Pelo instinto natural. Não, o ser humano ele pensa, ele decide aquilo que ele vai fazer ou deixar de fazer, produzir ou deixar de produzir. Então, vamos dizer assim, esse plus, essa diferença que Deus coloca no homem faz com que ele seja um ser superior, né, acima dos outros seres, né? Com intelecto, com vontade, com desejos e muitas outras coisas, percepções, mais que nós já também falamos nas lições anteriores, né? Então o homem ele recebeu vida por uma comunicação especial, né? O elemento espiritual soprado por Deus. E é também interessante nós falarmos e frisarmos aqui. E quando Deus ele sopra nas narinas do homem, significa que ele pega algo dentro dele, de Deus, né? Deus, dentro dele, ele sopra algo no homem. Ou seja, o que entra no homem é sim algo de Deus. Então, algo que veio de Deus, sai de Deus, do próprio Deus, Criador, para colocar dentro do homem. E por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus, porque Deus coloca aquilo que estava dentro dele, dentro de nós, o ser humano. E por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Muito bem. Então, o espírito é parte imaterial, né? Nós falamos também, o espírito, a alma, são partes imateriais do ser humano e o corpo é a parte material, tá? A vida que o homem, né, o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. E aí transmite-se, segundo o autor, a alma, né? Essa comunicação vai do espírito para a alma e a alma passa a ser o quê? A nossa mente, nosso pensamento. Aí o homem passa a pensar, imaginar, tomar ações, decisões através do quê? Da alma. Aí ele toma decisões. Agora, qual que é a comunicação do homem para com Deus? A comunicação do homem para com Deus é do espírito do homem. O espírito do homem comunica com quem? O espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Depois nós vamos estar tratando sobre isso. Muito bem. Vamos para o tópico 2 agora. A singularidade do espírito. Vou pedir para minha esposa ler o tópico 2. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu.
O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Neste texto, como em outros, o termo hebraico para espírito é representativo dos dois elementos espirituais. Da mesma sorte, em diversas passagens, alma é tomada pelo todo imaterial. Amém. Por isso que o autor ele está falando que tanto alma quanto espírito, nesta concepção aqui da lição, são termos indivisíveis. Alma e espírito não se dividem, porque quando o homem ele parte, ele deixa de ter a sua existência material. Nós falamos assim, existência material, porque o próprio livro de Eclesiastes 12 fala que o corpo, que é o pó da terra, ele retorna para a terra, só que o espírito ele volta para Deus, ou seja, as partes imateriais elas se separam neste momento da matéria que é o corpo. Então aí existe, nesse momento que nós temos vida, fôlego de vida, o corpo, alma e espírito eles estão juntos. Porém, quando a partir do momento que o ser humano ele passa a deixar de existir de maneira material, ou seja, física, a alma e o espírito eles tomam outro destino, outro rumo. Eles não ficam mais com o corpo. O corpo ele já fica ali, porque ele é pó. Porque a própria palavra fala que o corpo é pó e o pó volte para a terra. Tá? Então, voltou o corpo, o pó, que é o barro, vamos dizer assim, que nós falamos nesse início agora, volta para a terra e o espírito volta para Deus. É como se Deus emprestasse o espírito para o homem, e aí se torna o espírito do homem. E esse espírito do homem que tem comunicação com Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus é espírito, né? Tanto que ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, o espírito do homem comunica com o espírito de Deus. Essa comunicação vai fazer com que o ser humano tenha comunhão com Deus, né? Vamos ler agora Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo 22 ao 25, né? Que diz assim, ó, e aconteceu que o mendigo morreu. Esta é a passagem da palavra do rico e do Lázaro, né? Fala assim, ó, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E Noades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado? E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. Muito bem. Jesus que traz acerca desta passagem, ele próprio explica, né? Aqui fala sobre o retorno do Espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas boas ou más, né? Aqui nós entendemos nesta passagem que o rico e Lázaro, eles partem desta vida. É o que nós acabamos de falar. Eles deixam de estar no seu corpo material. O corpo deles, ele vai para a terra. Os dois corpos vão para a terra. O corpo passa a não ter mais, junto com o corpo, alma e espírito. Aí a alma ela é destinada para algum lugar. Né? A alma e o espírito estão destinados. Eclesiastes, capítulo de número 12 e o versículo 7, confirma para nós que o espírito volta para Deus, porque Deus o deu. Quando que Deus deu?
quando nós falamos lá na passagem de Gênesis, quando Deus ele sopra no ser humano o fôlego de vida. Ali ele está colocando o espírito humano. Ali naquele momento, naquele ato, o homem recebeu o espírito humano. Mas quando a pessoa que nós entendemos morreu, o que é o morreu? O morreu significa que o corpo físico ele não tem mais condições de continuar na terra, ele passa a estar no pó. E aí vem o espírito do homem que volta para Deus, e a alma, que é a consciência, o que a psicologia chama de psique, né, que é a mente humana, essa mente ela vai estar em um lugar. E qual que é o lugar que estamos lendo aqui, que nós acabamos de ler em Lucas? É o tormento, o lugar de tormento, que em algumas traduções é Hades ou Sheol ou Inferno. E eu gostaria que vocês entendessem que esta passagem de Lucas, nós não entendemos que é uma parábola. É uma palavra verdadeira, é uma história verdadeira. Algumas religiões talvez trazem essa interpretação como uma parábola, porque não existe o inferno, não acreditam que exista o inferno, mas nós acreditamos que existe o inferno. E aqui nós vemos a prova viva do destino de uma pessoa que não tem a sua comunhão com Deus. Infelizmente, essa pessoa estará ou já está, né, indo ou estará indo para esse lugar tão terrível, que é o lugar de tormento. Esse rico, depois se você for ler essa passagem, que é Lucas capítulo 16, você vai entender que ele recebe tormentos, o rico. Porém, Lázaro, né, ele vai para um lugar bom, que é o lugar chamado Seio de Abraão. Então, os dois são divididos ali. A alma, que é o pensamento, a mente, vamos dizer assim, é o centro das vontades do ser humano, ela passa a sofrer ou deixar de sofrer, de acordo com as obras praticadas, com as atitudes feitas aqui na Terra. E cada um vai para um lugar, para um destino. Tá? Muito bem. Então, nós entendemos que o termo ruá, que significa no hebraico espírito, ele é representativo nos dois elementos espirituais. Né? Tem algumas passagens, Gênesis 45, Salmo 146, e da mesma forma, em diversas passagens que o termo nefesh, que significa alma, é tomado pelo todo imaterial. Então a alma é como se fosse tudo material. Eu falo que a alma ela é o centro das razões e das emoções do ser humano. E o homem precisa saber controlar suas razões e suas emoções para que futuramente ele não venha fazer com que a sua alma venha ser destinada a um lugar de tormento, assim como nós citamos o lugar onde o rico está, né? Porque senão a pessoa ela não vai ter uma eternidade com Deus. Então ela precisa colocar a sua mente, a sua consciência voltada para as coisas de Deus e aprender mais as coisas de Deus e praticar boas obras para glorificar a Deus. As nossas obras, nós que somos crentes em Cristo, precisam glorificar a Deus. Por que eu falo isso? Porque infelizmente muitas pessoas acreditam que estão fazendo obras para gloriar-se a si mesmo, para se glorificarem. Mas não é esta a finalidade, que as obras feitas pelos homens, conforme a Bíblia Sagrada, estão destinadas, estão apontadas. Elas precisam glorificar a Deus. Amém? A esposa quer falar alguma coisa? Tá, muito bem. Nós vamos para o tópico 3, a tênue divisão. Né? Vou ler aqui o tópico 3, que diz assim, ó. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12 se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinonímica. O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos.
Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as Escrituras Sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Então é interessante nós falarmos para vocês que a palavra de Deus ela distingue essas três partes, corpo, alma e espírito, tá? Então nós vamos ver agora, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, né, capítulo de número 5 e o versículo de número 23, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23, que diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, em todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo. Tá vendo que Deus separa os três aqui? Muito bem, continua. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então é interessante nós lermos esse versículo, que esse versículo ele traz os três componentes do ser humano, do que ele é feito, do que ele é formado, corpo, alma e espírito, que é a tricotomia que nós falamos aqui. Então, existe essa divisão? Sim, existe essa divisão, né? Hebreus 4, capítulo de número 4, que eu pedi para minha esposa procurar depois, Hebreus de capítulo número 4, versículo 12, também reforça essa ideia aqui que o autor está trazendo na lição. Então, destaca essa distinção entre alma e espírito, né? Porque eles não são sinônimos, né? São diferentes, né? São diferentes na Bíblia, né? Então, Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, vai nos trazer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então a alma e o espírito se dividem. Como se divide? Não sabemos. Nós não temos certeza onde é essa divisão. O ser humano, ele estuda muito, Deus deu muita inteligência para o ser humano, mas o ser humano não sabe discernir isso. Somente pela palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus está falando que ela sim sabe onde é a divisão da alma e do espírito. E olha só que conclui aqui. Também sabe onde que é a divisão das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha para você ver o poder da palavra de Deus. Por que o diabo, o inimigo, não quer que você entenda a palavra de Deus? Porque sabe que a palavra de Deus ela tem um poder muito forte. Nenhum ser humano tem esse poder de saber. Pode ser a medicina, pode ser qualquer disciplina que seja, qualquer conhecimento que o ser humano teve até hoje, ele não sabe discernir onde fica essa divisão entre alma e espírito, mas a palavra de Deus ela sabe. Que coisa interessante, né? Vamos para o tópico de número 2, né? Vamos continuar. Pedir para minha esposa ler para nós, por favor, tópico de número 2. Pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas, maledicências, geralmente são reflexos do espírito. Em alguns casos não é difícil percebê-los. Sambalate, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme,
redobrando a vigilância e a oração diante de capciosas e sistemáticas oposições. Precisamos ter prudência e relicência sem nos abalar. Amém. Então, a gente já especifica melhor aqui nesse trecho acerca do pecado, como que ele gera no ser humano, como que ele é gerado, tá? O pecado, ele existe pecado do corpo, que é a matéria, tá? O corpo, ele tem as suas faculdades também. Por exemplo, aqui, a pessoa que comete a prostituição. O que é a prostituição? Ela vende o seu corpo, né? Ela deseja usar o corpo, o ser humano deseja usar o corpo para poder utilizar de uma maneira ilícita, né? Que não convém, assim como Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, o ser humano ele usa, infelizmente, para venda, né? O seu corpo ele vende para obter um tipo de vantagem material, talvez, algo desse tipo, desse sentido, mas ele vende o corpo, acreditando que ele tem uma vantagem, mas na verdade o ser humano ele acaba obtendo que é uma desvantagem. Esse é um pecado no corpo, ou seja, o corpo ele transgride, ele passa a transgredir contra Deus, contra a lei de Deus, porque o corpo não foi feito para a prostituição, e esse é um pecado do corpo, né? Provérbios 16 e o verso 18, ele vai nos dizer o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, duas coisas que ele está falando aqui, ó. Existem pecados do espírito agora, né? Esse versículo está relacionado aos pecados do espírito. Nós acabamos de falar dos pecados do corpo, que é a prostituição, por exemplo, e agora já pecados do espírito tem o que? Tem orgulho, soberba, vanglória, arrogância, inveja. Isso são pecados do espírito, a qual nós citamos aqui, Provérbios 16, 18. E também tem um registro de 1 Timóteo 3 e 6. Tá? Eles são, na verdade, piores que os pecados do corpo. Não vou dizer aqui que são pecados também piores que o do corpo. Pecado é pecado. Tudo é pecado e, diante dos olhos de Deus, transgressões à sua lei não deixa de ser pecado. Tá? Mas o espírito, ele tem muitos tipos de pecado, vamos dizer assim, né? 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 6 diz: não neófito. O que é não neófito? Aquele pessoa que é novo na fé. Não neófito é aquele que não entende ainda da palavra de Deus, não tem entendimento, discernimento, conhecimento da palavra de Deus. Não neófito, para que, se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Aqui, Paulo está trazendo a carta de 1 Timóteo acerca dos deveres dos bispos e dos diáconos, né? A instrução diaconal dos bispos, ou seja, os líderes, né? Os que vão tomar algum tipo de decisão na igreja, ele não pode ser neófito, ou seja, novo na fé, não ter um conhecimento mínimo e experiências com Deus também. Ele tem que ter uma certa experiência com Deus. Ele tem que ter o Espírito Santo, né, para poder tomar decisões. Então, ele não seja neófito, né? Não pode ser novo na fé, para que a soberba não venha tomar conta do seu coração. Então, é interessante nós sabermos cada lugar de cada um na obra do Senhor, né? Para tomar-se decisões, algumas decisões, muitas vezes é necessário ter experiências com Deus, para poder saber falar a respeito daquilo que deve ou não deve se fazer na obra de Deus. Porque a pessoa nova, ela, às vezes, ela não vai entender, ela não vai saber. E o diabo, ele vai tentar com outras pessoas para que inflame o coração delas. Tá? Muito bem. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Então, esses pecados do espírito, né, ele prejudica as pessoas e afeta os relacionamentos, né? Tiago, capítulo de número 3, né? Versículo 13 ao 16, diz assim: quem dentre
vós é sábio e entendido. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, a animal e diabólica. Olha só a comparação que Tiago traz acerca daquilo que vem do orgulho e da soberba. É terreno, animal e diabólica. No versículo 16 ele fala, porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Muito bem. É aquilo que também Paulo vem trazer em outra das suas cartas, que aquele que é carnal, ele não consegue entender ou não consegue discernir o espiritual. E aquele que é espiritual, ele sim tem faculdades espirituais necessárias para entender, para discernir aquilo que é espiritual. O homem carnal, que só pensa naquilo que é a obra da carne, ele não vai entender o que é espiritual. E por quê? Porque ele não tem conhecimento, porque ele não tem sabedoria? Não, porque ele não tomou a decisão na sua vida de entregar a sua vida para Deus e para que o Espírito Santo de Deus venha produzir o fruto na sua vida. E por isso que ele não vai entender. É como se ele não tivesse realmente um conhecimento na sua mente, né? Talvez, mas na verdade ele tem conhecimento na sua mente de muitas coisas. Inclusive a alma, que é o tribunal que nós entendemos na lição anterior, vai falar para ele o que ele faz e o que ele deixa de fazer de errado. Mas ele não quer reconhecer o senhorio de Deus na sua vida e a sua alma vai se corrompendo dia a dia. Ele vai se tornando uma pessoa cega, ele ainda não está enxergando, ele não está entendendo e não está discernindo as coisas do Espírito Santo de Deus. Ele passará a entender após a sua conversão, a sua mudança de vida, de atitude diante de Deus, para servir a Deus em novidade de vida. E aí ele deixa de praticar essas obras aqui a respeito dos pecados do espírito, né? A arrogância, a vanglória. Ele deixa de ser uma pessoa orgulhosa, soberba, ele passa a não querer mais cometer esses pecados que afetam diretamente o espírito, né? São expressões que vai afetar o espírito, tá? Continuando aqui, certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito, né? Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Aí tem uma passagem aqui que Sambalate, Tobias e os que estavam com eles ali, estavam intentando para que Neemias não reconstruísse os muros de Jerusalém, porque existia certa soberba, certa prepotência, orgulho ali no coração daqueles homens, né? Neemias capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim, ó, e sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Ele falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Olha só o sentimento de ira e de inveja que tomou conta desta pessoa, Sambalate. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Isso é prepotência, inveja, tudo junto numa... Percebe-se que o espírito desse homem, Sambalate, estava perturbado. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou
a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Irmãos, quem que tem desejo de que uma pessoa não reconstrua os muros da sua casa? Uma pessoa está lutando para construir o muro da sua casa. Vamos colocar essa simbologia, essa comparação aqui. E alguém tem inveja, ira pela pessoa, não é nem ela que está trabalhando, não é nem ela que está colocando a mão na massa para fazer alguma coisa, e ela tem essa inveja, essa ira. Isso é o que aconteceu no espírito de Sambalate. Infelizmente, ele desejou que esse muro não fosse reconstruído. Mas claro que esse desejo vem de onde, irmãos? Vem do diabo, vem de Satanás. Esse tipo de desejo no ser humano, infelizmente, vem das forças das trevas, não provém de Deus. Concluindo aqui o versículo 8 diz, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém e para os desviarem do seu intento, mas não foi possível. Porque daí Neemias, no capítulo 6, ele fala, eu não vou dar ouvido, né? Porque quem me colocou para poder cumprir este propósito foi Deus. E quando você, que tem o Espírito, o seu Espírito Santo de Deus, que comunica com você, sabe que Deus falou com você, você não pode ouvir a voz de qualquer que seja o ser. Pode ser o diabo, pode ser o homem, pode ser qualquer voz que não seja de Deus. Não ouça a voz do inimigo, ouça a voz do Espírito de Deus para que você faça. Agora, muito cuidado, porque aí você precisa pedir o quê? Discernimento de espíritos, que é um dom que Paulo fala em uma das suas cartas, para você saber aquilo que está sendo produzido na sua mente para fazer ou deixar de fazer, provém de Deus ou não provém de Deus. Discernimento de espíritos, tá? Esse é um tipo de dom que são poucas pessoas que têm, mas na oração e na busca a Deus você vai conseguir, para que Deus possa mostrar para você se é o inimigo que está trazendo as vãs sutilezas, ou se é o Deus Todo-Poderoso que está te orientando em tudo que você tiver que fazer. Muito bem, capítulo número 2, Raízes do Pecado. Eu pedi para minha esposa ler, subtópico 2. Em 1 Tessalonicenses, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial, mas a redenção se dá do espiritual para o físico. É no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração que o pecado fica enraizado. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras. Amém. Então, subtópico 2 aqui está trazendo para nós acerca de que Paulo fala sobre o processo da santificação, como que começa, como que se dá este processo de santificação no ser humano, né? Ele atinge o homem por inteiro. Existia um pastor, né? Vou citar nomes aqui, mas ele falava assim, que Deus não quer só o meu ou o seu coração, que Deus não é açougueiro. Ele fala isso, é até engraçado a gente falar isso, mas Deus ele não quer o ser humano, somente o coração do ser humano. Deus quer o ser humano por completo, corpo, alma e espírito. Deus ele quer o homem completo. A forma de se vestir, a forma de falar, a forma de se comportar, a mente humana e também o espírito do homem, ele vai testificar das boas obras para glorificar a Deus no meio das suas ações, a partir do momento que esse ser deseja buscar ao Senhor essas coisas. E Deus vai mostrando e vai revelando ao ser humano
como ele deve se comportar, como ele deve agir, como ele deve se portar, até mesmo se vestir diante das pessoas. Então, quem que vai fazer isso? Quem que convence o homem do pecado que a Bíblia nos traz? O Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o homem do pecado. Muito bem, então as raízes do pecado, que foi lido aqui, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, 23, acho que nós já lemos já, mas vamos, né, que diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Né? Nós já lemos essa passagem, que ele vai santificar o homem por completo, os três, né? Corpo, alma e espírito. Deus santifica tudo que o homem tem dentro de si. Tá? A ordem por ele apresentado, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial. Então, primeiro, o que Deus faz? Deus faz o homem do pó da terra. Primeira coisa que é construída, o corpo. Depois, Deus ele lança o espírito e aí o homem faz alma vivente, passa a pensar, passa a agir, passa a ter intelecto, né? Passa a ter suas emoções e suas razões pela alma, né? Muito bem. Então, mas a redenção se dá espiritual para o físico. Aí que nós temos que entender, a redenção ela vem do espiritual para o físico, a redenção. Por quê? Onde começa a redenção? Por quem que nós recebemos a redenção? Por Jesus Cristo. Jesus Cristo nos trouxe a redenção através da obra expiatória na cruz do Calvário. Então, nós entendemos que a redenção ela vem do espiritual para o físico. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, lá no final da Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 23 diz o seguinte: sendo de novo gerados. Por que sendo de novo gerados? Se o ser humano, ele nasceu da sua mãe, do ventre da sua mãe. Lembra da passagem que lá Jesus está conversando com Nicodemos, em João 3,16? Ele fala, mas como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe, mestre? Falou para Jesus. Mas Nicodemos não estava entendendo, porque o gerar, o ser nascido de novo aqui, é nascido da água e do Espírito, assim como Jesus explicou para ele. Ou seja, você precisa mudar o seu pensamento, Nicodemos. Você pensa com a soberba, com orgulho, com a vanglória. O seu espírito está perturbado, Nicodemos. Você não tem ainda uma conversão do seu caminho. O seu caminho não é um caminho de Deus, é um caminho humano, um caminho até mesmo diabólico. Muitas vezes. Você precisa se converter ao Senhor. Você precisa mudar a sua mente, os seus pensamentos, as suas atitudes. Então, por isso que Pedro também bate nessa tecla aqui, ó, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus, Jesus veio e ele falou que era o verbo se fez carne, né? E Jesus fala também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo, se trouxe, que veio para o mundo, que se fez carne. Ele era a própria palavra de Deus. Quando ele falava, as coisas aconteciam. Então, o verbo se fez carne. Por isso que Jesus ele tem o poder para liberar o quê? A santificação no homem. Ou seja, primeiro vem então a redenção do espiritual para o físico. Ou seja, de dentro para fora. Primeiro começa lá dentro. Deus começa a trabalhar na questão espiritual dentro do ser humano. O ser humano, às vezes, ele ainda não se veste decentemente. Vou citar um exemplo aqui. Ele não se veste decentemente porque ainda ele não se converteu, ele ainda não entende as coisas de Deus. Quando ele quer, ele deseja, por sua atitude, tomar o conhecimento melhor, maior das coisas de Deus, ele passa a entender o que é Deus. Aí, mais para frente, ele vai entender que até mesmo as suas vestimentas vão ser mudadas, o seu comportamento, o seu linguajar será mudado. Tanto que tem a palavra de Deus que fala, não traga palavras torpes. O que é palavras torpes? Palavras que não edificam, palavrões, palavras de baixo calão, palavras erradas, palavras que vão
trazer maldades, dissensões, iras. São palavras aí, o Espírito de Deus também trabalha na natureza do ser humano para ele não produzir palavras assim e outros comportamentos do ser humano mais que nós vemos, né? Observamos. Romanos, capítulo o quê? Romanos, capítulo de número 8, versículo 23, nos traz a seguinte informação, irmãos. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, o Espírito ele está pronto. Lembra quando Jesus fala com os discípulos antes de ir para a crucificação, lá no Getsêmani, fala que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Existe essa luta constante entre o espiritual e o carnal, entre a carne e o espírito. É uma luta. Enquanto nós tivermos vida, nós vamos lutar. Por isso que nós temos que ceder às vontades do Espírito Santo. A vontade da carne é boa? Querendo ou não, irmãos, nós vamos responder aqui para vocês. A vontade da carne é boa, mas a consequência da vontade da carne, ela não trará bons frutos para o ser humano. Por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito, mais o nosso espírito. Eu não estou falando para não alimentar as vontades da carne. Por que eu não estou falando isso? Porque uma das necessidades da carne é você se alimentar fisicamente, o seu corpo é matéria, você precisa se alimentar. Existem pessoas que fazem jejuns, é muito importante o jejum, sim, mas tem pessoas que já, infelizmente, fizeram exceção de jejum, que algumas até morreram por causa disso, produzindo uma tentativa de se santificar mais. Não, você tem o seu limite, o seu corpo existe o seu limite, então você tem que fazer de acordo com decência e ordem, como Paulo fala. Não, nada de exageros, mas você precisa sim ter o seu momento de jejum, o seu momento de oração, o seu momento de lazer às vezes, o seu momento com a família, o seu momento que também você, de alguma forma, alimenta a carne, mas não esse alimento da carne que vai produzir corrupção na sua alma, tá? Coloque bem isso no seu pensamento. Não produza a corrupção na sua alma e no seu espírito, porque aí você vai entender que aí não está certo. E aí você vai estar exagerando, falando, não, então eu pequei contra Deus, eu vou procurar acertar o meu comportamento diante de Deus para saber aquilo que é o mais correto para a minha vida. Muito bem, Mateus 15, o versículo 19 nos diz o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha só o fruto que produz o coração. Olha só, mortes, adultérios, porque o homem planeja isso e produz-se aonde? No coração. Só que aí o homem, ele deseja ou não deseja produzir, obter o resultado dessas coisas. Ele pode até pensar isso, mas muitas vezes ele não produz se ele não quiser. Mas aqui fala que pode produzir esses resultados, infelizmente. Muito bem, vamos para o subtópico número 3, vencendo o pecado. Pedi para minha esposa ler o subtópico número 3. A força do pecado arraigado em nosso espírito somente é vencido quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino, operante em nós. Revestivos de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós, quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo.
é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender. Purifique-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelo meio da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém. Muito bem. Como que nós vencemos o pecado? O pecado é um inimigo a ser vencido. Ainda nós estamos em batalha. Você que está vivo, você está ouvindo, lendo a palavra de Deus, vendo essa live, conteúdos da parte de Deus, você está em constante luta contra o pecado. Nós estamos em constante luta contra o pecado. Após a nossa conversão a Cristo, nós deixamos de pecar? Não é bem assim. Nós pecamos, sim. Nós não somos perfeitos. Ninguém pode dizer que nunca pecou. Aquele que fala que nunca pecou, a própria palavra fala que já está pecando só de falar isso. Porque o pecado, há muito tempo, vem batendo na porta de cada um de nós. Mas como nós vencemos esse pecado, né? A força desse pecado. Se ele é um inimigo, ele tem força. Né? Que ele tenta contra quem? Contra o nosso espírito, que é a vontade carnal e a vontade do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Elas se degladiam, elas se tentam uma força contra outra força, né? Espírito e carne. Um tenta vencer. Como que é vencido? Quando nós deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Eu vou mais além aqui. Não é nem deixar de confiar em nós mesmos, porque nós não temos que confiar em nós, porque a palavra de Deus fala que maldito é o homem que confia no homem. Nós temos que confiar em Deus, na sua palavra, na sua verdade. O homem que confia no homem, ele não tem também um bom resultado. Então ele precisa confiar em Deus, porque quem santifica é a palavra de Deus. Romanos 6, capítulo de número 6, versículo de número 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É interessante que o mundo, até antes de Jesus fazer o sacrifício na cruz do Calvário, não odiava o ser humano. O mundo passa a odiar o ser humano a partir do momento do sacrifício da cruz do Calvário. Por que eu falo isso? Porque até então, o mundo odiava somente o Senhor Jesus, porque o Espírito do Senhor estava na vida de Jesus. E muitas vezes o Espírito de Deus não estava na vida do ser humano. O Espírito Santo não tinha aquela verdadeira comunicação com o ser humano, porque o homem produzia as obras da carne. Mas houve alguém que foi lá e nos resgatou com a sua obra redentora, com o seu sangue precioso, Jesus. E aí ele falou para nós: eu vos deixarei um consolador, o Espírito Santo. E aí, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, nós aprendemos a discernir as obras do mundo. E aí o mundo passa a nos odiar. Olha só que coisa interessante. O mundo passa a nos odiar por nós termos o Espírito Santo de Deus. Se o mundo nos odeia, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos alegrar. Não foram assim os discípulos? Eles não foram presos, açoitados por amor a Jesus Cristo? E por isso que o mundo também vai nos odiar. O mundo não vai gostar de nós que servimos a Deus, irmãos. O mundo nos odeia mesmo. Essa é a nossa batalha aqui nesta terra. Se alguma coisa, se algum evangelho sendo pregado a você ou quem quer que seja, que esse mundo é só um mar de rosas e bênçãos, tem alguma coisa errada que está acontecendo. O mundo ele deve nos odiar mesmo, porque nós somos luz e o mundo é trevas. O mundo ele é de trevas. Muito bem. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 10 diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, nos santificamos pela obra de Jesus Cristo também, tá? Muito bem. Então, o pecado, para nós vencermos ele, nós temos que nos santificar. Nós entendemos que a santificação vem primeiramente por Jesus Cristo, pela obra redentora que ele faz dentro de nós, tá? Corpo, alma estão ali produzindo já os seus frutos para poder também dar resultado no nosso corpo.
é as nossas atitudes, a nossa mente e tudo, vai sendo santificada. E Paulo fala que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei, que era a palavra de Deus, vamos dizer assim, os mandamentos que Moisés havia falado e outros, vamos dizer assim, submandamentos, que existiam outras leis também dos judeus, elas não foram cumpridas por nenhum dos judeus. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem os patriarcas, nem os reis. Ninguém, nenhum ser conseguiu cumprir a lei, com exceção de Jesus Cristo. Ele consegue cumprir a lei, por isso que ele consegue o sacrifício verdadeiro para poder não deixar o homem sobre o jugo da lei. Ou seja, nós não somos justificados pela lei. Nossa justificação é pela graça de Jesus Cristo. Então, reconhecer Jesus é o primeiro ponto, o primeiro passo para você vencer o pecado. O reconhecimento de Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o seu tutor, o seu mentor. Não é só da boca para fora, não. Você reconhecer que Ele manda em você. Jesus, Ele verdadeiramente Ele manda. Nós somos servos ou conservos de Cristo. Ele realmente manda em nós. Nós temos que obedecê-lo mesmo, de fato e de verdade, para que o pecado possa sair da nossa vida. Essa é a primeira atitude do ser humano. Tá? O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operando em nós. Então, o seu corpo deseja fazer a vontade carnal. É a vontade carnal que predomina sobre o corpo humano. É uma vontade forte. Por isso que Jesus falou, na verdade o espírito está pronto, mas a sua carne ela é fraca. E ele falou para os discípulos também naquela vigília, pedindo para os discípulos orarem com ele. E eles não conseguiram orar, porque a carne é fraca, irmãos. Nós temos que orar. E muitas vezes na madrugada. E os discípulos não oraram com Jesus, porque não tinham força suficiente. E Jesus orou, só ele e o Pai que está no céu, em comunicação. Muito bem. Revestivos de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável. E aí você vê o comportamento de Cristo Jesus, né? Um espírito manso, né? Uma questão de uma forma saudável, né? Filipenses 2, versículo 3, versículo 8 vai nos trazer isso, né? A arrogância, ela não deve dominar sobre as nossas vidas, tá? Nós somos o quê? Feitura de Deus, uma obra do Senhor nosso Deus, porque ainda não compreendemos o que é verdadeiro, o cristianismo verdadeiro. Ao servo do Senhor não convém o quê? Contender, brigar, né? 2 Timóteo 2,24. Então, purifiquemos de todos os pecados, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação do temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Muito bem, vamos para o último tópico, 3, regeneração e adoção. Pode ler, minha esposa, por favor. O novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural do processo de regeneração. Com espírito altivo, resistente à verdade, e negam a inoperância e a infalibilidade. Esperar passar aqui a propaganda, irmãos. Todas as novidades. Apoio Banda Hip, Renda Varejada e Forma e Comunicação Visual. Edição, vem aí a nossa primeira edição de 2026 da Feira Cultural do Panamá. Bom, pedimos perdão porque aqui é aberto, tá? E aí tem sons externos que infelizmente afetam, né, a audição, né? Então nós não podemos parar aí, por exemplo, está passando uma propaganda aqui que está falando sobre outras coisas, né? Nós pedimos perdão aos irmãos, tá? Aí a minha esposa estava retomando aqui agora a leitura, tá?
com espírito altivo e resistente à verdade, negam a inerância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Interpretam as Escrituras conforme seus desejos já estabelecidos. Não podemos ter comunhão com os tais. Amém. Produzindo o quê? Soberba, né? Na verdade, nós vemos aqui que existe um novo nascimento. Como nós já citamos acerca da passagem que Jesus traz em João 3,16, ele tem uma conversa com Nicodemos, né? E essa conversa com Nicodemos é uma conversa acerca de conversão. Nós consideramos João 3,16 como o textual da Bíblia Sagrada, que você deve conhecer muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o João 3,16, é o textual da Bíblia, para que uma pessoa necessite fazer a sua conversão a Cristo Jesus, as coisas de Deus. Então existe aqui um novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa a partir dessa decisão do ser humano. Eu não quero mais essa vida. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero ter uma vida mudada, uma vida transformada. Né? Às vezes o diabo coloca opiniões na mente do ser humano, falando: você não está preparado, não tome essa decisão, não adianta. O diabo, ele quer que essa decisão ela não seja tomada. E a pessoa nunca vai estar preparada mesmo, não. Porque quem prepara é Jesus, irmãos. Quem prepara o ser humano para a sua santificação, para a salvação eterna, é Jesus Cristo. Então vem logo, se você não veio para Jesus. Você está perdendo seu tempo. Vem rapidamente para Jesus. Não é nenhum de nós que estamos falando aqui que vai te santificar, que vai te purificar. Não é nenhuma obra humana, quem quer que seja, inclusive nós que estamos falando aqui, que vai te santificar, que vai te purificar. É Jesus que vai te purificar. Ele que vai te salvar. Então não tem outra forma de você ser salvo se não for por meio do poder de Jesus Cristo e da sua palavra. Então você existe um novo nascimento. É a pergunta que Nicodemos fala: mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo, mestre? E aí Jesus falou: Nicodemos, você é mestre em Israel e você não entende isso. Você não está entendendo o que eu estou te falando, Nicodemos. E realmente Nicodemos, ele entendia da lei de Deus, ele entendia a chamada Bíblia Sagrada hoje, ele entendia muito bem, mas ele não estava entendendo esse novo nascimento. E aí Jesus fala: você precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos. A água é o símbolo de purificação, irmão, de lavar a alma, o Espírito, de lavar, de purificar. Nicodemos precisava se purificar. Purificação, a água e do Espírito. O Espírito de Nicodemos precisava de ter um novo nascimento. O novo nascimento que Jesus estava falando para Nicodemos era um novo nascimento de dentro para fora. E ele precisava reconhecer que Jesus era o seu Senhor. Jesus domina sobre a minha vida e produz isso na minha vida, esse novo nascimento. É o que o ser humano precisa fazer. O primeiro ponto é esse. Muito bem. Tópico 2. E já concluindo. Em espírito e em verdade. Gostaria que a minha esposa concluísse aqui esse tópico, a leitura. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental para também uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana, expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos, mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. Amém. Então, pode ler o 3 também, por favor. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir
o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Amém, muito bem. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte, em Gálatas, capítulo número 5 e o versículo de número 22 a seguir, vem nos trazer acerca do fruto do Espírito Santo. E não é os frutos. Eu gostaria que você entendesse isso. Por quê? Porque é uma unidade, o fruto do Espírito. E dentro desse fruto do Espírito, nós vamos ver o quê? Pode ler? 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, ou em algumas traduções é amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja bem, essas são as qualidades do fruto do Espírito Santo. Por que eu estou falando sobre essas qualidades? Porque quando há uma conversão do ser humano para a vontade de Deus, para entender aquilo que é Deus na sua vida e decidir mudar o seu comportamento, literalmente, ele não vai conseguir essa mudança de comportamento do dia para a noite. Não vai acontecer isso na vida do ser humano. Esse fruto do Espírito, com todas essas qualidades, essa pessoa ela não vai ser completamente, ela não vai ter o amor totalmente na sua vida. Ela vai ter o amor, sim, ela vai ter, mas não é o completo ainda. Ela vai ter gozo? Sim, ela vai ter gozo. Ela vai ter paz? Ela vai ter paz. Mas muitas vezes o gozo e a paz não é completo, porque ela está aprendendo aquilo que é Deus na sua vida. Ela não vai ser longânima ainda, completamente. Ela vai aprender um pouco a longanimidade. É como uma criança, assim como Paulo fala. A criança você alimenta com leite. No início da fé, no início desse nascimento espiritual que eu estou dizendo, essa criança na fé, ela precisa se alimentar com alimento leve. É o leite que a criança se alimenta, é um alimento leve. E ela vai aprendendo a ser longânima, benigna, ela aprende a ter bondade, aprende a sua fé, aprende a ter mansidão e ter a temperança ou o domínio próprio. Aos poucos ela vai alcançando. Dia a dia essa pessoa ela vai vencendo, vai alcançando e vai tendo uma maior completude do Espírito Santo na sua vida. Não é de uma noite para o dia. E por isso que o diabo fala, você não está pronto, você não vai estar preparado. Nunca vai estar preparado. Ninguém, quem quer que seja, é necessário fazer agora, hoje. Portanto, nós fazemos esse apelo. Se você quer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, peça para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele definitivamente escreva o seu nome no livro da vida. É melhor o seu nome no livro da vida do que o seu nome em qualquer coisa. Já pensou o seu nome na boca de um sapo? Já pensou o seu nome em uma obra de magia negra? Já pensou o seu nome nas garras do diabo, do inferno? Coloque o seu nome na mão de Jesus Cristo. Jesus falou o seguinte, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, servir a Jesus é a melhor decisão que nós podemos tomar em nossa vida. Esse é um novo nascimento. Então, em espírito e em verdade. Não existe misticismo. Não existe nada místico. É o lugar que eu tenho que buscar a Deus para poder ter a conversão verdadeira. Eu tenho que buscar a Deus em certo lugar. Não, aqui Jesus estava falando, estava tendo uma comunicação com uma mulher samaritana, que ela ia buscar água num poço de tempo em tempo. E Jesus falou o seguinte, olha, não é nem no monte Gerizim que você deve adorar, e nem no monte onde ficam os judeus, e nem no monte de Samaria, nem dos judeus, nenhum desses montes. Mas Jesus falou que está procurando os verdadeiros adoradores. Então, independente do lugar que você esteja, que você adore ao Pai em espírito e em verdade. Ninguém adora ao Pai em mentira. Deus conhece aquele que é verdadeiro e aquele que é falso.
Portanto, se você quiser adorar a Deus, precisa ser em verdade. Porque o Espírito de Deus, ele sabe o que cada um está fazendo ou deixando de fazer. Ninguém faz a obra de Deus de uma forma mentirosa. Ou faz verdadeiramente ou não faz. Muito bem. O espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças práticas alheias às escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico, como Jesus ensinou a samaritana. Deus é espírito e importa, e os que o adoram espírito em verdade. Então a verdadeira pura adoração nasce de um espírito quebrantado, arrependido. Então se arrependa hoje das suas práticas pecaminosas, se você está ainda cometendo, e venha para Jesus. Melhor decisão a ser tomada. Nós vamos concluir aqui e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que presenciou este vídeo, tanto agora no Facebook, que está sendo encerrada a live, quanto depois, que estaremos postando no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube, que você tem a oportunidade, caso você queira se inscrever. Canal Entendimento da Bíblia, do YouTube. Se você quiser se inscrever, quiser curtir, compartilhar os vídeos lá, os conteúdos das outras lições que estão lá e também dos cultos que nós temos nas quartas-feiras. Você é nosso convidado, nossa convidada para estar quarta-feira. Se você quiser, nós enviamos para você o endereço aqui para que você possa comparecer, estar conosco aqui louvando ao Senhor. Nós agradecemos mais uma vez por estar conosco. Bom, vamos orar e agradecer a Deus por esta oportunidade. Senhor amado e eterno Deus, muito obrigado pela tua bondade, pela compaixão e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Mais um dia nós discorremos acerca do ensinamento da tua santa palavra. Eu tenho certeza que ela foi tocada em cada coração que está vendo, que está assistindo, está observando, meu Deus Todo-Poderoso, este ensinamento. Ensina-nos, papai querido, a termos a completa conversão ao Senhor, e sabermos que o Senhor Jesus é o que guia, que dirige, e que o teu Espírito Santo conduz-nos, meu Deus Todo-Poderoso, na verdade da tua palavra, porque o Senhor nos deixou o Consolador, o teu Espírito Santo. Purifica o nosso corpo, alma e espírito, nos fortalece na tua presença bendita. Tudo para a glória e louvor do teu nome. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.